E dando continuidade, eu vou convidar já o pastor Alfredo, vou pedir ao pastor Gilberto para acompanhar aqui o pastor Alfredo, orar aqui pela vida dele, apresentar o pastor Alfredo aqui nessa tarde. Não se distrai, irmãos, tem muito da parte de Deus ainda para a gente receber. Boa tarde, pastor, seja bem-vindo. Pastor Gilberto. Amém. A paz do Cristo, igreja, amém? Estenda uma de suas mãos para cá, em nome de Jesus. Pai querido, eis aqui o seu servo. O Senhor já tem ministrado em seu coração uma palavra, e que da maneira que ardeu em seu coração essa palavra, o Senhor use-o como um canal de bênçãos para falar à sua igreja nessa tarde. Pai querido, que o tema até os confins da terra, Senhor, mova algo diferente, especial, profundo, em nossas mentes, em nossos corações. Que mude, Senhor, direcionamentos, conceitos, ideias, que até então atrasavam processos em nossas vidas. Pai querido, imanta na sua glória o teu servo, Senhor. E como de costume o Senhor tem o usado, que seja assim mais uma vez nessa tarde, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Boa tarde, igreja. Eu sou o pastor Alfredo, sou da Igreja Batista Central em Andrade de Araújo. Estou muito feliz em estar aqui, ter recebido o convite do pastor Edmilson, ter visto nossos amigos aqui. Pastor Giovanni, conheci o pastor Giovanni hoje. Ele é pastor de um filho de uma ovelha minha lá em Juiz de Fora. E esse casal de ovelhas, né? O irmão Silas e a irmã Vera foram lá e foram muito contagiados no culto, tiraram foto com ele e falou: olha, o pastor Giovanni vai estar lá, pastor Alfredo, onde você vai falar? Dá um abraço nele. Então eu já dei o abraço, já transmiti o recado. E hoje, irmãos, eu fui chamado para falar sobre evangelismo. Quem gosta de evangelizar aqui? Levanta a mão. Amém. Nem todo mundo levantou a mão. Às vezes, quem gosta de evangelizar aqui? Levanta a mão. É um desafio, sim ou não? Evangelismo é desafio. Eu queria te perguntar nessa tarde, por que você veio aqui? O que te fez vir até aqui? O que te fez vir, porque é desafiador, levantar uma galera para sábado à tarde. Sábado à noite já é desafiador, sábado à tarde então é mais ainda, pastor. Então, é desse jeito, mas para ir até os confins da terra tem que ter sacrifício, sim ou não? Para ir até os confins da terra tem que fazer a diferença. A gente não está aqui à toa. Sair de casa à tarde, vir para cá, precisa ter um propósito. Não dá para sair e, eu vou lá ver o que é. Não, tem que ter propósito. Então, eu quero parabenizar você desde já, e estar aqui, e sair da tua casa, estar aqui, ficar aqui até a tarde, porque Deus tem algo da parte dele para você nessa manhã, nessa tarde, nessa noite. Amém? Você crê nisso? Tem que ter a propósito, meu irmão. Para isso, a gente precisa se preparar. Para isso, é necessário haver preparo. Paulo vai escrever lá em 1 Coríntios 9, 24, o seguinte: não sabeis, vós, que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas um só que recebe o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Quem gosta de esporte aqui? O pastor já disse que gosta, né? Acordou 5h30 da manhã, muita contragosto, né? Como é que fala? Na força do ódio, né? Mas foi. Paulo talvez gostasse de esporte, porque em várias falas dele, ele cita alguma coisa relacionada ao esporte. Irmãos, para ser um atleta, é necessário ter disciplina, sim ou não? Para você ter habilidade naquilo que você faz, é necessário ter sacrifício, acordar cedo. Hoje de manhã eu vi uma reportagem de pessoas que acordam, ainda está à noite, para correr. E olha, com frio. Tem gente que acorda cedo e vai para a água gelada para remar. Isso é sacrifício, porque quer chegar em algum objetivo. Isso requer planejamento, isso requer obediência. E na vida cristã é a mesma coisa. Para eu avançar até os confins da terra, é necessário ter disciplina, é necessário ter planejamento, é necessário ter organização, sacrifício, com certeza. Sabe por quê, meu irmão? Porque vai ter um prêmio. Amém?
existe um prêmio para cada um de nós. Se Paulo diz que estamos correndo e tem um prêmio para cada um, eu creio nisso. 2 Crônicas 15:7 vai dizer o seguinte: mas esforçai-vos e não desfaleçam as vossas mãos, porque para toda boa obra existe uma recompensa. Louvado seja Deus, existe recompensa, meu irmão. Então eu quero te parabenizar por estar aqui, porque você está dando um passo e tem recompensa preparada para você. Amém? Eu quero apresentar a minha família. Essa é a minha família, irmãos. Esse aqui é o Vitinho, tem 14 anos, é adolescente lá na igreja, joga bola, é do Madureira, jogou no Nova Iguaçu, agora está no Madureira. Ele gosta de jogar bola, eu não sei quem ele puxou, não foi eu. Ele toca violão, toca bateria, toca baixo, ele está inteirado na igreja, eu louvo a Deus por isso. Minha esposa, Andréia, é minha parceira de ministério, é aquela que de fato exerce um ministério pastoral lá na igreja. Ela não tem concílio, ela não fez um seminário, mas é a pastora Andréia que divide o peso ali e tem avançado junto comigo. E o Lucas é o irmão mais velho, está com 21 anos. Sábado passado, irmãos, deixei ele em São Paulo. Ele passou na prova da aeronáutica e foi para ser especialista, né, estudar lá 2 anos. Mas, irmãos, pensa no coração do pastor como é que está. O garoto nunca saiu de perto da gente. E aí, irmãos, domingo passado pela manhã, dia de ceia, e eu chamo a minha família para a ceia. E na hora de trocar o cálice, imagina o pastor chorando mais alto, irmão. Eu choro, eu não tenho facilidade, eu tenho muita facilidade para chorar, irmãos. E minha esposa diz que eu só choro aqui no púlpito. Eu tenho facilidade para chorar aqui. Mas nesse dia foi forte demais. E à noite ele liga chorando também de lá, e ele está numa quarentena, ele só volta dia 8 de agosto. Então, irmãos, orem pelo Lucas e orem pelo pastor, porque Deus é bom, mas a gente passa por esses desafios. Aqui é um pouco das nossas células. Nós temos várias células na igreja, temos avançado nesse projeto. 2023 eu conheço essa galera animada do DNA, sou abraçado por eles, conheci pastor Edmilson, pastor Alexandre, Josadac, Júlio, hoje conheço o pastor Giovanni, mas é uma galera que está avançando e disposta a fazer o bem a qualquer custo. Aí até os confins da terra, com um sorriso, com um abraço, com apoio, eu louvo a Deus, e isso tem me fortalecido nesse projeto de célula, tem sido muito bom. Mas eu queria, e a proposta hoje foi falar sobre evangelismo, eu queria te perguntar nessa tarde, para você, o que é evangelismo? Pergunta para o teu irmão do lado aí, vamos trabalhar um pouquinho. O que é evangelismo? O que é evangelismo? É compartilhar? Irmão, segundo Billy Graham, é proclamar o Cristo bíblico como Senhor e Salvador, com a perspectiva de persuadir pessoas a irem até Ele pessoalmente, então se reconciliarem com Deus. O evangelho no grego quer dizer boas novas, boas notícias. E a boa notícia, meu irmão, que você carrega em nome de Jesus, é apresentar o Cristo. É se colocar à disposição mesmo, é fazer a diferença, é acordar à tarde para estar aqui. E se falar assim, olha, você é maluco, eu sou maluco sim. É para a glória de Deus. Eu não importo o que vão dizer de mim, eu quero é Deus. Amém, irmãos? É isso. Qual a finalidade do evangelismo? Porque tem que ter um fim. Eu preciso evangelizar, trazer pessoas para Cristo, esse é o nosso propósito, nós somos devedores do Evangelho. Pensa comigo, o meu pai me dá R$1.000 para eu entregar para o pastor Alexandre. Recebe aí, pastor. Amém. E aí, irmãos, enquanto eu não entrego esses R$1.000 para o pastor Alexandre, eu sou devedor do meu pai, mas eu também sou devedor do Alexandre. E é a mesma coisa, o Evangelho foi derramado sobre a tua vida, meu irmão. Você foi conhecedor das boas novas, então, logo, você deve ao Pai e deve ao seu irmão, por isso que você está aqui hoje à tarde, para fazer a diferença, para se preparar para ir até os confins da terra, amém? É isso, Deus tem algo da parte dele para a tua vida nessa tarde. Deus tem algo da parte dele para te preparar. Sabe por quê, meu irmão? O evangelismo, ele é um processo. Existe um processo para que as pessoas cheguem até Cristo. Lembra como foi a tua conversão? Como é que você chegou até Cristo? Foi assim, pá! Ou houve um processo? Talvez de uma dor,
talvez de uma música, talvez de uma palavra, talvez de uma visita na igreja, e depois você ouve mais alguma coisa, você escuta mais outra música, e é um processo. Isso acontece e é de forma natural. Eu lembro do meu pai. O meu pai, ele era da Umbanda, e todo dia 31 de dezembro ele fazia aniversário, e o aniversário dele ele comemorava na praia, porque era o último dia do ano. Tinha aquela oferenda que eles faziam, ele se preparava à tarde e ia. Eu e minha irmã e o meu irmão íamos para a igreja, virava o ano lá. E o meu pai sempre me aconselhou a ir à igreja. Teve uma época que eu não orava mais na hora da refeição. Ele, Alfredo, eu não estou vendo mais você orar na hora da refeição. O que está vendo? Então ele sabia que era um caminho bom, ele só não ia. Mas ele via, e existia um processo acontecendo ali. Quantas brigas eu travei com meu pai, talvez quantas brigas você já travou com alguém da sua família, querendo, mas que empurrar de goela abaixo o evangelho. Mas não é assim, existe um tempo para todas as coisas. E o tempo do Senhor é bom, perfeito e agradável. E aí, em dado momento, meu pai vira para mim e fala assim, Alfredo, hoje é o último dia que eu vou lá. A partir do ano que vem, eu vou começar a ir na igreja com você. E foi isso. Ele foi lá, pediu licença para tirar o cordão dele, tirou e nunca mais foi. Eu não sei qual foi a decepção que ele teve lá, eu não sei o que aconteceu, mas eu sei, eu creio num Deus poderoso que faz milagre e transforma vidas. E meu pai vai à igreja, começa a frequentar, aceita Jesus, e eu louvo a Deus porque eu vou dar um abraço dele lá no céu. O que você pensa quando escuta evangelismo? Porque às vezes, irmãos, quando o pastor fala assim, vamos fazer evangelismo, tem gente que começa a sumir, tem gente que começa a sair de cena, porque tem alguns mitos dentro da palavra evangelismo que a gente precisa quebrar hoje, em nome de Jesus. Vamos fazer evangelismo, às vezes a gente vai fazer ar livre e distribuir alguns folhetos para antes do ar livre ir lá entregar folheto e convidar pessoas. Só que a gente conhece algumas pessoas que vão se esquivando. O que você pensa quando escuta a palavra evangelismo? Olha, eu tenho vergonha. Não, isso não é para mim. Olha, eu não sei falar de Cristo. Vão debochar de mim. Olha, vão me rejeitar. Eu não saberei responder nada, não vão crer no que eu vou falar. E é desse jeito mesmo, muitas pessoas acham isso. Acham que não estão preparadas. Meu irmão, se você está aqui, eu quero te dizer, em nome de Jesus, você está preparado. Se você sabe falar, você sabe pregar. Se você já foi alcançado pelo sangue de Jesus, você já foi chancelado pelo sangue de Jesus, se o seu sobrenome é o céu, o resto é consequência, porque é o Senhor que faz, amém? Lembro de uma história que está no nosso livro na escola de líderes, da filha de um pastor de 20 anos, que ela se preocupava muito porque ela não conseguia evangelizar, ela tinha medo, ela passava por isso aqui, eu não sei falar, vão debochar de mim, vão me rejeitar, eu não vou saber responder, não vão crer. Em dado momento, ela ora e fala, hoje é o dia, eu vou sair para evangelizar. E no meio de uma ponte, ela encontra uma mulher que estava com uma bolsa e olhando para o nada, e ela fala assim, senhora, Jesus te ama. E dá um abraço naquela mulher. E aquela mulher começa a chorar e fala, minha filha, eu estava aqui pronta para me matar, eu tenho um revólver na minha bolsa. Eu estava indo para a mata e ia me matar, mas eu pedi um sinal ao Senhor que viesse alguém e me abraçasse. Você crê nisso? Aquela menina foi usada pelo Senhor e até hoje essa mulher dá testemunho vivo daquilo que Deus fez através da vida daquela menina na vida dela. Isso acontece com todo mundo, às vezes a gente trava. Há poucos dias atrás eu estava descendo para ir comprar algo no mercado, minha esposa falou, olha, vai lá no mercado, e eu fui andando. E tem um cruzamento lá perto da minha casa. E quando eu estava esperando para atravessar, tinha um senhor de cadeira de rodas, e ele estava ali, e quando o sinal abre, ao invés de ele atravessar junto comigo, ele foi para o meio do cruzamento. E eu fiquei parado, irmãos. Eu fiquei parado olhando o que ia acontecer. E um garotinho que estava voltando da escola ficou parado junto comigo olhando. E veio uma pessoa correndo e pegou a cadeira de rodas. Não, senhor, vem para cá, vamos por aqui. E o garotinho vira para mim e fala assim, meu tio, tio,
A gente perdeu uma oportunidade, né? Eu falei, cara, perdemos. Talvez esse era o sinal que aquela pessoa estava esperando para entregar a vida a Cristo. Percebe como são detalhes? Mas quando você está antenado, quando você está disposto, quando você está munido de ferramentas, você vai. Então, em nome de Jesus, não perca a oportunidade de falar do amor de Cristo. Hoje é dia de você entender a palavra evangelismo. Olha, não é para quem tem vergonha, não. Seja sem vergonha em nome de Jesus. Amém? Amém? Existem vários mitos que permeiam a palavra evangelismo. Mas, pastor, evangelismo é para alcançar desconhecidos. Que nada, cara. Evangelismo é para alcançar quem está do teu lado, quem está na tua casa, quem senta na tua mesa, quem estuda contigo, quem trabalha com você. Evangelismo é para isso. O evangelismo não é para alcançar pessoas desconhecidas. Sabe por quê? O celular do pastor Edmilson não vai pipocar 2 horas da manhã, é o teu. Às vezes aquela mensagem vai alcançar só o seu WhatsApp, não dele. E aí você tem que falar, você não pode recusar, você tem que se colocar à disposição. E isso é evangelizar. Tem lugares que o pastor Edmilson, o pastor Alexandre, o pastor não vão conseguir ir, mas você vai. Existem lugares que só você anda. E ali é o teu campo missionário. Ali onde Deus vai te usar. Ali onde Deus quer fazer a obra através de você. Amém? Você recebe isso? Pastor, a maioria das pessoas é alcançada por crentes experientes, pregadores profissionais, irmãos, não. Deus usa iletrados, Deus usa pessoas limitadas. Os 12 que andaram com Jesus eram pessoas que não eram capacitados, mas estavam disponíveis. São pessoas que falam assim, olha, eu não sei como vai ser, mas eu quero dar um mergulho, eu sei que essas águas vão me levar a lugares mais profundos. Eu não sei como vai ser, mas eu quero ir. Senhor, me leva. Pastor, a conversão normalmente é instantânea. Olha para a sua conversão. Foi de uma hora para outra? Como você chegou até aqui? De que forma você chegou até aqui? Quanto tempo levou para você chegar até aqui? Pastor, evangelismo significa apenas dizer palavras corretas. Cara, se você fala errado, continue, mas fale de Deus. Vai estudar, amém? Mas olha, seja usado pelo Senhor, não se limita não. Deus vai te usar da maneira que você é. Pastor, as pessoas são levadas a Jesus por meio de influência de apenas uma pessoa, não. Você fala do Evangelho, ele percebe na outra pessoa, ele olha para o testemunho daquela, ele ouve uma música no teu carro, ele vê a vida do pastor, e é um conjunto de pessoas que leva uma pessoa a Cristo. Logo, não tenha vergonha. Você sabe sim falar de Cristo. Não vão debochar de você, não vão te rejeitar. Você vai saber responder e vão crer naquilo que você carrega, porque você carrega o nome de Jesus. Amém? Por que eu preciso evangelizar, pastor? Sabe por quê? Porque quando você evangeliza, você está cumprindo a ordem de Jesus. É uma obrigação nossa. Evangelizar, meu irmão, é obrigação tua. Porque se você foi alcançado pelas boas novas do Evangelho, é o que eu falei, você não pode ser devedor do Evangelho. Você tem que falar de Cristo em todo o tempo. Mateus 28, 19, 20 vai dizer, portanto, vão, ide, façam discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É uma ordem de Jesus, então, em nome de Jesus, faça. Se coloque à disposição. Que lá em Apocalipse 20 ou 21, quando o livro da vida for aberto, você tenha coisas escritas ali que engrandeçam o nome do Senhor. É uma necessidade do homem. O Evangelho, irmão, é uma necessidade do homem, sabe por quê? Ele não vai até Cristo se ele não for evangelizado. É uma necessidade do homem, é uma exclusividade do Evangelho. Só se vai a Cristo através do Evangelho. Então é uma exclusividade. Você está comigo aqui, amém? É uma exclusividade. Quando eu estou evangelizando, sabe por que eu preciso evangelizar, meu irmão? Porque quando eu evangelizo, eu glorifico a Deus. Quando eu evangelizo, eu estou glorificando a Deus. Quando eu evangelizo, eu estou mostrando para o próximo que Deus deseja salvar ele. Que existem pessoas que precisam ser alcançadas. Por isso evangelizar é importante.
Por isso você está aqui hoje. Por isso você vai sair daqui hoje e falar, meu irmão, não perca mais tempo. É todo momento, é até os confins da terra, em nome de Jesus. Existem 3 passos da evangelização. A gente está aprendendo aqui, talvez, algumas coisas importantes e básicas para a gente avançar. Primeiro, conquiste a atenção da pessoa para você. Não tem como, irmãos, eu evangelizar se a pessoa não estiver comigo, conectada comigo, sim ou não? Para isso, talvez você vai ter que investir tempo. Lembra lá do preparo? Para você ser um bom atleta e receber um prêmio, você precisa planejar, você precisa ter disciplina, você precisa se organizar, você precisa separar um tempo, vai ter sacrifício, vai ter que acordar às 5h30 da manhã, vai. Mas vai ter prêmio, vai ter galardão, vai ter ruas de ouro, mansões celestiais. Você está preparado para isso, irmão? Então faça, em nome de Jesus, faça. Conquiste a atenção da pessoa e ganhe ela para você. Crie interesse, comece a falar à toa da célula. Fala, olha, na minha célula, e não sei o que, na minha célula. Talvez a pessoa vai falar assim, mas que raio de célula é isso, que tanto fala? Eu lembro que, quando eu comecei a trabalhar, eu trabalhei numa repartição, num banco, e tinha uma pessoa lá que sempre falava de São Pedro da Aldeia. Ele tinha casa alugada em São Pedro da Aldeia. E não sei o que, não, vou para São Pedro da Aldeia. Não, esse final de semana eu vou estar em São Pedro da Aldeia. Mas ele falava tanto de São Pedro da Aldeia, que eu falei, eu tenho que ir lá conhecer São Pedro da Aldeia. Eu tenho que ir lá ver como é que é. E eu cheguei lá, irmãos, não era o que eu imaginava mais. E aí fui um pouquinho mais para Arraial do Cabo. Eu entendi o que é Arraial do Cabo, o que é São Pedro da Aldeia. Gosto não se discute. Mas ele falava tanto que ele criou interesse em mim conhecer São Pedro da Aldeia. E é isso. Quando você é apaixonado por vidas, é apaixonado por célula, pela visão celular, você fala de célula o tempo todo. É um estilo de vida. E aí, de tanto você falar, aonde você estiver, as pessoas vão criar um interesse, entender e ir. E saber como é que faz, o que vocês falam lá. E isso é importante. Eu crio interesse, eu começo a falar. Os 3 passos são esses: conecte com a pessoa, crie interesse nela e crie interesse e desejo dela seguir a Jesus. Leve ele para a célula. Sabe por quê, irmãos? Quando você se conecta com essa pessoa, fica muito mais fácil de você levá-la. Sim ou não? Existe uma história que o pastor Paulo Mazzoni conta, que eu acho muito interessante. Um rapaz estava vendendo um carro, ou melhor, estava querendo comprar um carro. E esse rapaz procura vários lugares, ele vai procurar e anda no carro e fala, só um pouquinho, eu vou dar uma olhada em outra loja, mas olha, você está procurando, quer para agora? Não, estou com pressa não, vou procurar outro, vários lugares ele foi. Passou o dia todo procurando o carro. Até que ele chega no trabalho dele, um amigo dele, da cadeira do lado, está pesquisando um carro. E ele fala, olha, tu vai comprar um carro? Ele, eu vou trocar de carro, estou procurando um carro novo, eu vou comprar um carro zero. E aquele teu carro, que você cuida com tanto carinho? E aquele teu carro que você lava toda semana, que você faz toda a revisão? O que você vai fazer com ele? Eu vou vender. Não, eu quero comprar. Sabe por quê? Porque existe uma relação de confiança. E quando a pessoa confia em você, ela vai contigo onde você chamar, meu irmão. Você vai chamar ela para tomar um café num lugar legal, ela vai. E ali vai encontrar um grupo animado que fala de Jesus. E você vai ver como o sofá da casa ele é abençoado. Como o púlpito da igreja é extensivo a casas que abrem para o Evangelho. Amém? É simples. Meu amigo, eu estou orando por você. A pessoa toma um susto quando a gente fala isso, né, pastor Alexandre? Como ela não conhece, do nada você fala, eu estou orando por você. E ela fica ali vidrada, amém. Semana seguinte, ela vai falar o seguinte, olha, estou orando por você. Na próxima semana, você vai chegar para ela e vai falar assim, olha, você tem algum pedido de oração para orar por você? Tenho. A pessoa sempre vai abrir o coração, meu irmão. Eu tenho, ora pela minha filha, ora pelo meu trabalho, ora pelo meu casamento, Você entra num processo de oração, estou orando, hein? E aí, tua filha, está melhor? Como é que está o teu trabalho? Estou orando, hein? Na outra oportunidade, você fala assim, olha, vamos orar junto? O que você acha da gente separar um tempo de oração? Tu acha que essa pessoa vai se recusar, irmão?
ela vai orar com você. E aí você chama ela para um café, começa a orar com ela, ali ela vai abrir o coração para você. E na outra ocasião, o que você faz? Eu conheço um lugar que tem um grupo de pessoas, vamos tomar um café junto? Ela vai contigo na célula. E aí, isso faz parte de um evangelismo. É difícil fazer isso? Mas, para isso, é necessário não ter vergonha, não se limitar, se colocar como um discípulo autêntico, com autoridade espiritual. Amém? É simples. O que eu vou apresentar, pastor? Primeiro, eu vou apresentar o plano de Deus. Existe um plano para cada um de nós. Eu vou criar e vou falar com essa pessoa sobre esse plano de Deus. Eu vou falar sobre o problema do homem quando ocasionado com o pecado. Eu vou trazer em amor o amor de Deus para ele. E eu vou falar sobre a decisão. Pensa, meu irmão, isso aí está conectado com os 4 pontos. O amor de Deus, o pecado do homem, a salvação através de Cristo e a decisão. Se você olhar para os anúncios do YouTube, quando você está vendo aquele vídeo e vem a propaganda, veja se eles não copiam o nosso modelo. Olha, existe milhares de pessoas que buscam, e existe um projeto que foi confeccionado na maior indústria que faz a pessoa emagrecer. E olha, esse projeto é muito bom, só que a gente não consegue ter acesso, e o homem teve esse problema porque ele não consegue ter acesso. Só que depois de muito tempo foi desvendado esse segredo e eu estou com a fórmula. E eu vou revelar isso para você. Quer saber mais? Arrasta para cima. Quer saber mais? Entra no grupo do WhatsApp. Aí você entra lá e você sabe que nada daquilo é. Mas veja se não é isso. Olha, existe algo que foi projetado na NASA, um travesseiro que faz toda a diferença, e o homem, com a sua desenvoltura através do tempo, desenvolveu vários problemas de saúde, porque ele não tem esse travesseiro. E essa espuma anatômica, ela foi revelada, e agora a gente tem o projeto, e é necessário que você clique aqui. Então, eu tenho um plano, eu tenho uma carência, eu tenho um projeto, mas precisa ter uma decisão. E é justamente sobre isso que a gente precisa fazer. Convidar a pessoa para tomar uma decisão. Você crê que Jesus morreu na cruz pelos seus pecados, meu irmão? Você crê que Jesus ressuscitou dos mortos? Você deseja receber Jesus no seu coração nesse momento? E quando a pessoa fala sim, para tudo. E você vai chamar ela para fazer uma oração. Vamos orar junto comigo? Senhor Jesus, eu creio que você é o Filho de Deus, que veio a esse mundo como um homem, morreu pelos meus pecados, ressuscitou, vive e é o Salvador. Eu o recebo como único suficiente, Senhor, perdoa os meus pecados, entra no meu coração, me dê uma vida eterna, eu oro em teu nome. Meu irmão, no culto de domingo, faça isso, colhe do lado de uma pessoa, pega essa pessoa na rua e comece a falar com ela sobre Jesus, crie interesse, conecte-se com ela, leve ela para a célula, convide ela a tomar uma decisão. Depois que ela ora contigo, você faz o seguinte, olha, você entende o que você acabou de fazer, meu irmão? Sim. Você foi sincero? Sim. Você acha que Jesus o enganaria? Não. Onde Jesus está agora, está no meu coração, meu irmão, não tem prazer maior de você ouvir isso de uma pessoa. Cara, é muito prazeroso você entender que a pessoa está caminhando. Eu tenho um amigo, irmãos, que chama Leandro. Ele foi meu regional no banco e a gente trabalhou durante vários anos juntos. Hoje a gente é sócio num outro escritório em Nova Iguaçu. A gente sai do trabalho e lá, nessa caminhada toda, a gente sempre falou de Jesus. Quando a gente ia almoçar, eu parava e orava, ele ficava parado, eu falava amém, ele falava amém. E ao longo desse tempo, a gente vai vendo o coração dele se transformando. E a começo de maio, a gente estava em São Paulo, e a gente visitou uma das unidades da empresa, e quando a gente vai para almoçar, ele falou, Fredo, cara, eu estou sentindo umas coisas estranhas, cara. Eu acho que Deus está falando comigo. E eu falei, rapaz, você tem certeza disso? Tenho. Cara, você está num processo de conversão, Leandro. Você está sentindo Deus falar contigo? Estou. E a gente orou ali. Quando foi na segunda, eu tenho sempre o café com fé no escritório, a gente tem um momento de devocional, canta um louvor, ora, faz um lanche.
E eu falei sobre entrega e confia, sobre entregar a vida ao Senhor de fato, e confiar 100%, não falar, Senhor, eu entrego a minha vida ao Senhor, mas na terceira gaveta não mexe, não. Por que tem coisas que eu guardo? Tem a tulipa do Flamengo, tem um cigarro que eu usava, Não, é por completo, meu irmão. É vida, entrega e confia. E quando eu falei isso, 2 dias depois, ele me chama na sala e falou, Alfredo, cara, ele estava com o olho arregalado, irmãos. E ele falava assim, Alfredo, você crê? Eu estava indo para casa, eu precisava resolver um problema muito sério. Eu fiquei no carro pedindo ao Senhor, Senhor, se é o Senhor, me dá uma confirmação. E a filha dele sai da casa dele, vem até o carro e fala exatamente aquilo que ele pediu de confirmação para o Senhor. E ele começa a chorar, e eu também comecei a chorar. E ele falou, Alfredo, você acredita? Eu falei, mas lógico que eu acredito, cara, o Senhor está falando contigo. E é muito prazeroso quando você acompanha um processo desse, né, pastor? E você consegue ver um homem de 10 anos, a mulher brigando e lutando, e hoje está aqui. Louvado seja Deus. Você pode aplaudir ao Senhor? É isso que Deus faz, meu irmão. Em nome de Jesus, não tenha medo, não tenha vergonha. Atos 1,8 vai dizer, ó, e recebereis poder quando descer sobre vós o Espírito Santo, sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Não faz sentido se não for assim. Tem que ser aqui. E o aqui é muito gostoso. Aqui todo mundo é crente, pastor. Todo mundo levanta a mão. Glória a Deus, aleluia. Ali, na minha rua, ali na minha vizinhança. E o lá? Quando você está numa reunião de negócio, onde ninguém te conhece, que você está hospedado num hotel, que só você está ali. Lá é quando mais Deus te desafia, quanto mais o inimigo vai em cima. Mas ali é um ambiente de evangelização também. Amém? Irmãos, estratégias de evangelismo na célula. Primeiro que a gente tem aí, dia do amigo, né? Talvez alguns irmãos já participem disso, mas eu gostaria de falar sobre o dia do amigo, que é algo muito importante, onde você traz pessoas, cada um fica responsável em convidar uma pessoa. Lá na igreja a gente faz o culto do amigo, e eu tenho uma história muito engraçada. Um domingo antes, o culto era na quinta-feira, e um domingo antes, eu chamei a minha professora, que deu aula para mim no seminário, a professora Cláudia Saturnino. E ela vai pregar na igreja no domingo de manhã, e eu vou levá-la em casa. Eu falei, olha, eu te levo em casa, ela mora em Paracambi. E acabou o culto, a gente foi conversando. Pegamos a Dutra, ó. Quando eu vou ver, eu já estou quase subindo a Serra das Araras. E eu falei, caramba, acho que eu passei, professor. Ih, meu filho, você passou. E está em obra a subida da serra. E eu paro num canteiro. E eu pergunto a um cara que está parado com a moto quebrada. E eu falo assim, meu irmão, como é que eu faço aqui? Eu acho que eu passei da entrada de Paracambi. Rapaz, você passou muito. Você consegue voltar aqui por esse caminho dos caminhões, que tem uma pista, né, do lado ali, na pista de subida mesmo tem uma pista de descida de caminhão. Deixa eu chamar o cara aqui, e chama o engenheiro responsável. Não tinha obra, ele me autorizou. E eu falei, rapaz, o que houve com a tua moto? Quebrou. Cara, você quer que eu te leve para algum lugar para poder te dar um socorro? Não, cara, mas se você puder, leva a minha esposa, ela está sentada ali, ó. E a mulher toda equipada. E aí ela entra no carro. E aí vai eu e a professora conversando com ela. Eu falei, cara, você consegue entender que Deus trouxe a gente aqui para falar com você? Não tinha, mas o meu marido já pediu socorro e não consegue nada. E aí a gente entra no carro e começa a falar de Deus para ela. Deixei a professora em Paracambi, eu falei, você vai para onde? Eu vou para Posse. Eu falei, é meu caminho. E aí começamos a conversar. Eu deixei ela no viaduto da Posse. E no meio do caminho eu falei, cara, você crê em Jesus? Creio. Você quer aceitar Ele como Jesus hoje, como seu Salvador? Quero. E no meio do trânsito, a gente começa a orar. E aquela mulher entrega a vida ao Senhor. Quinta-feira, dia do amigo. Eu falo, você é minha amiga e o Toinho é meu amigo. O marido dela. E aí, irmãos, eles vão. E quando começa o culto, a menina vem, ó, teus convidados chegaram, porque eu falei isso no domingo à noite, os convidados chegaram, e eu falei sobre, a pregação era sobre aquele paralítico que foi colocado por cima, né, do telhado, e quando eu faço o apelo, os dois vão lá na frente aceitar Jesus. Irmãos,
É desse jeito. Eu não estou falando isso para engrandecer o pastor, não, mas para falar que existe oportunidade em todo momento. As pessoas precisam ouvir de Jesus da sua boca. Amém? Cartão é o mais um. Cara, você pegar aquele cartãozinho, escrever ali e começar, de forma intencional, buscar essa pessoa, a orar por ela, a convidá-la para tomar um café. Seja intencional, brigue, vá à frente. Eventos ponte. Cara, um churrasco. E aí chama a galera para vir. O futebol, chama o pessoal para vir. Um chá da tarde das mulheres, chama para vir. E naquele ambiente ali, Jesus vai ser pregado. Às vezes, sem palavra nenhuma, mas só com um sorriso, aperto de mão, abraço sincero. É aí que Deus fala. Não precisa de palavras rebuscadas. O Senhor vai ser apresentado através da sua alegria em estar nele. É desse jeito que Deus faz. Amém? Tem um irmão lá na nossa igreja, o Sidney, que ele não era evangélico. Ele levava a esposa na porta da igreja com a filha e ia embora. E muitas das vezes eu saí correndo e falei, ei, cara, beleza, beleza. E ele sempre alegre, simpático, mas sempre ia embora. E um belo dia, ele vai na igreja, vê a filha apresentar a dança, fica ali, a gente conversa. Passou um pouquinho mais, esse Sidney, ele compra um carro novo e fala, olha, Tati, chama o teu pastor para vir orar o carro. Eu falei, eu vou. Não é o nosso costume, mas eu vou. E quando eu chego na casa dele, sem camisa, de boné, vou botar uma camisa. Não precisa não, meu irmão, vem cá, dá a mão aqui. E a gente orou. A Tati faz aniversário e me chama para ir comer o bolo e fazer aquela oração na hora do bolo. E aquele condomínio ali cheio de gente. Eu falei, nossa, olha que campo missionário aqui. Passa um pouco, a Tati vai fazer o curso Mulher Única. Quem conhece esse curso aqui? A Tati vai fazer esse curso ministrado pela Universidade da Família e tinha um homem ao máximo. E eu ligo para ele e falei, cara, faz o curso. Ah, pastor, não quero não. Cara, vou pagar para você. Faça o curso. E aí ele vem. Primeiro dia, quando a Tati vê ele chegando, fala, Senhor, em nome de Jesus, que ele não possa ter nenhum problema lá em cima. E ele assiste o curso, acaba a aula, me liga e fala, pastor, eu posso trazer uma outra pessoa para fazer na semana que vem? E aí traz uma pessoa, 3 meses a gente ficou ali, toda terça, a gente ia vendo a transformação do Sidney. Toda terça. E quando acaba, no dia da formatura, ele fala, pastor, eu quero dar o meu testemunho. E ele fala, irmãos, ao longo desse curso, Deus falou comigo. Ao longo desse curso, as coisas foram acontecendo de forma diferente. E eu sempre trouxe a minha esposa e minha filha na igreja delas. Mas agora eu quero dizer que essa igreja é minha igreja. Aqui eu vou servir ao Senhor. Aqui eu vou dar tudo de mim. Aqui eu vou gastar os meus dias. E sabe o que acontece, meu irmão? Hoje o Sidney é líder de célula, é líder de casais, é líder do curso do Homem ao Máximo e está brigando para avançar cada vez mais. É desse jeito, um evento ponte. Vou chamar para fazer uma palestra, para fazer algo diferente. Conversei com o pastor, e talvez o pastor Alexandre vai conhecer essa pessoa que faz isso. Uma pulseira com o plano da salvação. Pastor Gissonei. Ele falou, Alfredo, lá na nossa igreja a gente faz café no ponto do ônibus. E toda semana uma célula vai lá e faz um café, e apresenta Jesus e chama para a célula. E é desse jeito, a gente vai avançando. Mas, irmãos, de tudo que a gente falou aqui, a gente já está caminhando para o final. De tudo que a gente falou aqui, presta atenção numa coisa. A gente já entendeu o que é evangelismo, sim ou não? A gente já entendeu algumas estratégias do que é evangelizar. Mas existe uma necessidade muito grande da consolidação. Sabe por quê, irmãos? A pessoa ela não pode ter, talvez, o pensamento de se achar usada. De falar assim, olha, mais um. Tem que ter consolidação, tem que ter acompanhamento, tem que ter vida. E aqui mora o desafio. As pessoas não podem ter essa percepção. Depois do movimento de conversão, essa pessoa precisa ser acompanhada. Ela não pode ser esquecida. Por mais que você tenha trago ela, dê a mão a ela. E o movimento de consolidação é tão importante quanto o movimento de evangelização. Você está me entendendo? E aí, irmãos, eu lembro de Paulo, para a gente caminhar para o final. Paulo, no capítulo 9, ele tem um encontro com Cristo, você conhece a história, e Jesus diz para Paulo o seguinte, ó, levanta-se,
entra na cidade e alguém vai dizer o que você tem que fazer. Sabe o que é isso? É o consolidador. O consolidador, ele precisa estar junto. Essa é a pessoa que vai dizer o que ela precisa fazer, é a pessoa que vai pegar na mão, é você, meu irmão. É você, quando a pessoa aceita Jesus lá na célula, na igreja, você que vai pegar na mão. Olha o que a palavra diz: Saulo levantou-se do chão, abriu os olhos, não conseguia ver nada, e os homens o levaram pela mão até Damasco. Essa é a condição do novo convertido. Ele está cego. O novo convertido, ele não sabe para onde vai. Ele não tem direção. Por isso é necessário ter uma consolidação, alguém que vai pegar na mão. Por 3 dias, ele esteve cego, não comeu e nem bebeu. Irmãos, existe um tempo para consolidação. De um domingo ou de uma quinta até a outra quinta, não sei qual é o dia da tua célula, essa pessoa pode mudar de decisão. Essa pessoa pode ser tomada por um outro caminho. Então existe um tempo, um time para isso. Por um tempo ele fica ali, ele não comeu nada, ele não bebeu nada. Do recém-convertido, ele não pode ficar muito tempo sem contato e sem acompanhamento. Então, no nome de Jesus, a pessoa levantou a mão, aceitou Jesus, no dia seguinte já faz contato. Já fala para o outro irmão, faz contato também, porque aquela pessoa vai se sentir acolhida. Em Damasco, havia um discípulo chamado bênção, Ananias. Esse era o discípulo aprovado por Deus, um cara que tinha conexão com o Senhor, que estava disposto a ir até os confins da terra. Pessoa simples que se coloca à disposição. E aí, irmãos, olha o que acontece. Deus não busca os capacitados, Ele escolhe e capacita os que estão disponíveis. O Senhor chamou numa visão, Ananias disse, olha, eis-me aqui, Senhor, eu estou aqui disposto. O discípulo autêntico, ele precisa ter intimidade com Deus para reconhecer a sua voz. Ele precisa ser aprovado, ele precisa ter prontidão, se colocar disponível. E o Senhor diz o seguinte, olha, vá à casa de Judas, a rua chamada à direita, pergunte para um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando e numa visão viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que ele voltasse a ver. E aí, irmãos, mais uma vez, a necessidade do consolidador. Mais uma vez, a necessidade de você que entendeu que a pessoa aceitou Jesus, de dar a mão a ela e não largar, até que essa pessoa tenha maturidade para caminhar sozinha. Mas olha o que Ananias diz. Respondeu Ananias, Senhor, eu tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem, de todo o mal que ele tem cometido aos santos de Jerusalém. Ele chegou aqui com cartas de autorização do chefe dos sacerdotes para prender todos que invocam o teu nome. Mas o Senhor diz a Ananias, vá, porque esse homem é um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e os seus reis, e perante o povo de Israel. Você está entendendo a importância que você tem no mundo espiritual? Nem sempre é fácil. Nem sempre você vai querer ir lá e falar de Jesus para aquela pessoa, e você sabe quem é. Deus está trazendo à tua memória agora aquela pessoa. Mas é ela que você tem que ir falar de Jesus. É para ela que você tem que apresentar o Cristo que transformou a sua vida e pode transformar a vida dela também. Você está entendendo? Você não sabe onde estão os Paulos. Porque a palavra diz que o homem virou uma potência no Evangelho. 13 livros do cânon sagrado foi ele que escreveu. Um herói. Várias viagens no lombo de um camelo ou embarcações por várias vezes naufragaram. Mas ele não parou. Ananias se colocou à disposição, mesmo a contragosto, e foi. E isso tem uma representatividade muito grande. Olha o impacto da obediência. Tem noção disso, meu irmão? Fique de pé, eu queria orar pela sua vida. Feche seus olhos. A pergunta é, quem você precisa abraçar hoje? Para quem você precisa falar do Evangelho de Deus hoje ainda? Para quem você vai mandar uma mensagem, talvez até no intervalo agora, e falar, olha, Jesus mudou a minha vida e Ele quer mudar a sua vida também. Para quem você precisa mandar uma mensagem, quem você precisa abraçar hoje? Vá colocando esses nomes na presença do Senhor agora, em nome de Jesus.
Vá colocando essas pessoas que precisam ouvir do amor de Deus através de você. Pessoas que serão agentes de transformação na vida de uma pessoa. E essa pessoa é você. Eu não sei de que forma você entrou aqui. Talvez você entrou aqui cheio de limitações. Talvez vergonha, medo do que as pessoas vão achar de você. Mas eu quero te convidar a colocar tudo isso nas mãos do Senhor. Tudo isso aos pés do Senhor agora. Senhor, trabalha das minhas dificuldades. Senhor, vai de encontro aos meus desafios agora. Senhor, eu não sei o que eu vou falar, mas eu estou disponível, então me usa. Senhor, eu não sei de que forma vai ser, mas eu quero um mergulho em águas mais profundas. Senhor, eu quero fazer diferença, porque eu sei que eu fui chancelado pelo sangue de Jesus e não posso ser a mesma pessoa. Senhor, sozinho eu não consigo. Fala com o Senhor agora. Deus, nós te louvamos nessa tarde. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor é o Deus que faz. Muito obrigado, Deus, pelas pessoas que se encontram aqui. Visita aquelas pessoas que vieram à mente agora. Leva, ó Pai, o teu acalento, o teu conforto, o teu amor, ó Deus. E que haja decisão ainda hoje pelo Senhor. Ó Deus, tira, ó Pai, todo o medo, toda a vergonha de falar do teu amor, ó Deus. Que hoje haja um destravamento espiritual sobre esse lugar. E que pessoas venham a entender o verdadeiro propósito de cumprir o ID do Senhor. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor tem despertado um povo sedento por almas. Obrigado por essa galera que se encontra aqui hoje. Oh, Deus, existe propósito, então capacita, derrama graça, derrama unção. Muito obrigado por toda a boa obra que o Senhor tem feito em nós e através de nós, ó Pai. Nós somos gratos ao Senhor. Continue trabalhando em nossas vidas. Continue vindo de encontro às nossas limitações, mas continue nos fazendo avançar, não olhar para trás, mas avançar em nome de Jesus. Oh Deus, visita os lares agora, Deus. Acampa teus anjos ao redor de cada lar, ó Deus. Quebra, ó Deus, e caia por terra toda dificuldade, ó Deus. Que vidas venham se entregar ao Senhor ainda hoje, ó Deus. Que casas possam ser abertas ainda hoje, para ser um local de transformação em vidas. Muito obrigado, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Continue abençoando essa igreja, ó Deus, o pastor Edmilson, a sua liderança aqui, ó Deus. Continue dando visão ao teu servo. Continue fortalecendo o espaço do teu servo. Continue fazendo com que ele descubra cada dia maravilhas no teu nome. Muito obrigado, ó Pai, nós te louvamos nessa tarde. Receba toda a honra, toda a glória e todo o louvor, hoje e sempre. Amém e amém. Aplauda ao Senhor, Deus te abençoe. Mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Santo Espírito, és bem-vindo. quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade.
pode declarar agora, Santo Espírito. Santo Espírito. Nós estamos prontos, Deus, preparados, ó Deus. Vem inundar, encher. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Aleluias. Glória seja dada ao nome de Jesus. Aleluia.